alunos, tudo bem com vocês? Ontem tivemos a nossa aula 2 do programa, do projeto, na verdade, de mentoria, protagonistas da transformação. E ontem nós tivemos a nossa aula número 2. Só que acabou caindo várias vezes e eu confesso para vocês que eu ainda não consegui ter um tempo para verificar se essa aula ficou gravada. Se tiver ficado gravada, depois eu compartilho com vocês. Olha só, ontem nós falamos como identificar bloqueios emocionais e como usar a vulnerabilidade para se tornar uma pessoa melhor. Esse foi o tema da nossa aula de ontem, que a propósito foi sensacional. A participação dos alunos que estavam presentes, a interação, eles estão comentando ali no chat, abrindo o microfone e falar, e é isso mesmo. A ideia é essa, eu trago uma ideia, um conteúdo, eu apresento algo para vocês e vocês vão falando aquilo que faz sentido ou não para vocês. Com isso, vocês vão estar se transformando, vocês vão estar identificando quais são as travas emocionais que têm impedido vocês de evoluir. Tudo bem que é muita coisa para você perceber e muitas vezes nós carregamos uma carga, um saco de coisas pesadas nos nossos ombros que nos impedem de avançar. Ou a gente tem um elástico no pé, né? Você conhece aquelas pessoas, não sei se vocês já ouviram esse termo, elástico no pé, que é aquela pessoa que ela consegue ter um resultado bom. Ela vai. Só que quando assusta que não, ela acaba voltando novamente. Um elástico é assim. Quando ele está frouxo, você se locomove naturalmente, de uma forma bem tranquila. Só que quando você vai muito longe, o elástico estica, chega um momento que você parece que não tem forças, não consegue continuar. Aí a pessoa acaba não conseguindo encontrar forças para continuar, porque o elástico acaba trazendo de volta. O que seria isso? São as travas emocionais que existem dentro de nós. Todas as pessoas têm bloqueios emocionais, todo mundo tem algum tipo de bloqueio. Algumas pessoas têm mais, por isso que muitas pessoas têm facilidade de adquirir conhecimentos, de planejar, de se organizar, só que na hora de colocar em prática, ele acaba travando, acaba não saindo do lugar. Isso é porque existem bloqueios, existem crenças limitantes que te impedem de evoluir. E a ideia desse projeto é ajudar vocês a mostrar que vocês têm voz, que no seu local de trabalho, no seu ciclo de amizades, seja lá como for, você precisa saber se expressar. Você precisa eliminar qualquer coisa que te impede de falar aquilo que você sente, aquilo que você planejou, aquilo que você organizou, para que você tenha uma liberdade completa na sua vida, para que você consiga ter um sucesso na vida financeira, na sua carreira, né, profissional, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. E é possível você ter o que você quiser. Se não conseguiu até agora, tá na hora de buscar o autoconhecimento e se transformar. As pessoas que estão participando do meu curso nesse mês de setembro, elas estão recebendo também uma mentoria individual. Porque essa aula, ela explana, né? Ela traz várias questões importantes, só que em alguns casos é preciso ter ali uma conversa particular para que eu possa entender o que está acontecendo com você. Então você pode me mandar uma mensagem no direct lá no meu Instagram, que é o @KatiaMacedoOficial, ou mandar um e-mail também para contato.katiamacedo@gmail.com. A nossa aula de hoje vamos falar como identificar os bloqueios emocionais e como usar a vulnerabilidade para se tornar uma pessoa melhor. Nós temos dois tipos de memória. A memória consciente, que é aquela que nós sabemos que elas existem, é aquela que nós nos organizamos, nós planejamos, nós fazemos, tentamos fazer as coisas acontecer. Muitas vezes conseguimos
ter sucesso naquilo que nós planejamos, outras vezes nem tanto. Isso está na nossa mente consciente. Enquanto o nosso cérebro inconsciente, a nossa memória inconsciente, ela representa 97% das nossas ações. É isso mesmo. Nós usamos basicamente 13% da nossa memória consciente. Da nossa memória, aquilo que está bem claro pra gente. Apenas 13%. Isso não é o que a Caixa acha. Isso é informação de especialistas, de estudiosos, de pessoas que buscam conhecimento, que pessoas que fazem pesquisas, de psiquiatra, psicólogos, né, que relatam essas informações pra gente. E qual o impacto isso tem na nossa vida? Primeiro, né, os números, né, 13%, ou seja, muito pouco daquilo que a gente usa é o que é consciente. O que acontece no nosso subconsciente? Todas as nossas vivências, desde o ventre da nossa mãe, elas estão no nosso subconsciente. Tudo que ouvimos, que presenciamos, tudo que aconteceu conosco, elas estão ali armazenadas. Muitas vezes nós não valorizamos, nós achamos que uma coisa que uma criança presencia ainda pequena, aquilo não tem valor algum, aquilo não causa impacto nenhum na vida dela. Doce engano, quem pensa assim. Porque na verdade acontece. Nós temos sim, causa impacto, causa travas, causa bloqueios emocionais, por isso que tantas pessoas que têm um potencial sensacional não conseguem o sucesso que elas desejam, não conseguem chegar ao fim de muitas coisas que elas organizaram. Segundo as pesquisas, tudo que a criança, né, vamos falar de uma criança que ela já nasceu, ela é como uma esponja. Uma criança, até tudo que ela ouve, tudo que ela presencia, até os 7 anos de idade, ela vai absorvendo. É como uma esponja. Se você jogar uma água, um pouquinho, gotinhas e gotinhas de água na esponja, o que vai acontecendo? A esponja só vai absorvendo. Faça um teste para você ver. Joga gotinhas e gotinhas. Se eu ficar ali meia hora jogando gotinhas, você não vai ver que tem água na esponja. Por quê? Porque foram gotinhas, foram pequenas coisas, pequenas gotículas de água que caiu naquela esponja. Só que quando você toca, você percebe que aquela esponja ela está molhada. Assim é o nosso cérebro. Todas as coisas que uma criança ouve, quando uma criança ouve os pais discutindo, um pai ou uma ação de violência doméstica entre os pais, a criança está absorvendo aquilo. A criança não tem maturidade, a criança não tem conhecimento para entender e saber o que fazer naqueles momentos. Muitas crianças acabam ficando paralisadas. Eu confesso para vocês que após buscar o autoconhecimento foi que eu entendi que os momentos de violência doméstica, eu trouxe esse exemplo para falar um pouco também da minha história, que eu presenciei desde quando eu tinha 8 meses de idade, elas me paralisaram. Eu não sabia, mas aos 8 anos de idade, a minha mãe me contou, graças a essa busca que eu tenho feito, que eu entendi, a minha mãe falou que aos 8 anos de idade, eu estava em um berço e ela apanhando ali do meu pai, desesperado, e chegou uma mulher e eu chorava, gritava, e claro, não sabia nem o que estava acontecendo, sabia que era uma coisa ruim. E depois disso, vários episódios aconteceram na minha vida, e só depois que eu fui buscar o autoconhecimento foi que eu entendi o porquê que eu era tão travada. Eu ouvi várias vezes que eu tinha que calar a boca, que eu era criança. Criança não sabe o que tem que falar, que quem fala os adultos. Eu ouvi isso centenas de vezes. E aquilo que a gente ouve muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Por isso que hoje muitos estudiosos, eles dizem que nós não devemos usar a palavra
negativa, o não para o filho. Não faça isso, você vai cair. Por quê? Agora eu entendo que faz todo sentido. Eu confesso para vocês que é algo que é um erro que eu cometi por muito tempo e hoje eu tenho a oportunidade de consertar. Ao corrigir uma criança, os pais costumam dizer: filho, desce daí, você vai cair. Você vai machucar a perna, menino. Para com isso, porque você é muito arteiro. Qual a informação que o cérebro de uma criança está ouvindo numa repreensão? Numa fala como essa? É que a coisa ruim vai acontecer na vida dela. O nosso cérebro, ele desconsidera ou não. Ele traz aquilo que você está chamando. Então, aquilo que você não quer que aconteça, a sua intenção é que a criança entenda que ela não deve fazer algo porque aquilo pode ser prejudicial a ela. Só que essa é a sua intenção, mas não é o que a criança está absorvendo. E você, que é adulto, está assistindo essa aula hoje, talvez tenha ouvido várias falas negativas, vários xingamentos, porque os xingamentos, as ofensas, as falas, por exemplo, você tá vendo? Fulano é melhor do que você, fulano consegue, você não consegue. Seja isso, seja homem, seja mulher. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aquilo, essas informações, elas vão ficando armazenadas na cabeça da criança. Aquilo acaba ficando, se tornando uma trava com o passar do tempo. Algumas crianças crescem com várias coisas ruins e talvez você tenha crescido assim. Talvez você tenha sido rejeitado quando era criança. Talvez os seus pais não te deram amor, não te deram atenção. Você viveu muito tempo se sentindo desprezada. Ontem eu estava conversando com uma amiga e um exemplo que eu dei para ela é que hoje nós pais, temos que estar muito atento às nossas atitudes, porque nós podemos estar na mesma casa que os nossos filhos, estar desprezando os nossos filhos. A criança tem o sentimento que ela é desprezada. O pai precisa trabalhar fora, a rotina dos pais são intensa. Os exemplos que eu trago servem para o pai e para a mãe, pessoal. Então, a rotina dos pais é intensa. Aí o que acontece? Quando os pais chegam em casa, a criança ela está jogada no sofá, ela está brincando, ela está fazendo alguma coisa, não vai nem dar atenção para os pais, porque o pai já chega, a mãe já chega, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, briga com isso, briga com aquilo, e acaba trazendo mais travas na vida da criança. A criança acaba se sentindo rejeitada, porque os pais acabam não sobrando tempo para sentar e conversar com a criança, para saber como a criança está se sentindo, do que ela está precisando, de como foi o dia, de saber o que ela tem assistido ou não, porque essa é uma coisa muito necessária que nós precisamos estar sempre atento, porque uma criança de 7 anos não pode assistir um conteúdo de 16, de 17, de 18 anos. Por quê? Porque o conteúdo de um filme, de um desenho, de um jogo, para uma criança de 18 anos, ele pode vir a mexer com uma forma muito grande com as emoções da criança e fazer com que ela venha criar medos. Então, tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você presenciou na infância faz com que você crie travas. Não é porque você quer e nem porque você sabe. Você não sabe. São as reações naturais do nosso corpo. O nosso subconsciente, nosso inconsciente, nosso cérebro inconsciente, ele quer nos proteger, ele quer nos guardar, nos privar de coisas negativas. Por isso que muitas vezes a gente tenta fazer as coisas e não consegue. Porque o nosso subconsciente, ele está nos protegendo, ele não quer que a gente avance, que a gente faça alguma coisa, que a gente saia da zona do conforto. Porque ele acha que aquilo tá bom pra gente. Então, talvez tudo isso que eu falei e muito mais, talvez você tenha sido comparado, você tenha tido várias coisas ruins. E por isso que você é uma pessoa que não consegue falar em público,
que não consegue se expressar, que não consegue colocar em prática todo o seu planejamento, tudo aquilo que você se organizou, tudo aquilo que você colocou que faria na sua vida. E você não conseguiu sair do lugar até agora. Mas a partir de hoje você vai começar esse processo e eu estou aqui para te ajudar. Você pode contar comigo que aquilo, porque eu não sou uma expert, como eu já falei outras vezes nas minhas lives. Eu sou alguém que era travada, que não conseguia se expressar, que não gostava da pele, do cabelo, que tinha medo de falar em público, que ao sentar com alguns amigos que acabava aceitando muitas coisas, tanto do ciclo de amizades como no meio social, eu concordava porque eu não queria discussão, porque eu não queria discutir, porque eu não queria falar nada. Era melhor concordar do que achar que tá tudo bem, do que tentar fazer alguma coisa para mudar. E o que você que está assistindo essa aula hoje tem feito ou deixou de fazer que tem atrapalhado a sua vida? O que você não está gostando? Está na hora de você se posicionar. O mercado está mudando. Você que tem dificuldade de gravar um vídeo, de falar em público, de falar em uma live, você vai conseguir sair dessa. Você precisa sair disso. O seu futuro precisa disso também. Por quê? A tecnologia mudou. Antes o trabalho era só presencial, pelo menos 99% dos trabalhos, né, eram presenciais. Nos últimos 10 anos isso tem mudado. Nos últimos 2 anos, né, que foi o início da pandemia, houve um salto gigantesco. Então você que está aqui hoje precisa ter coragem para falar em público, ter coragem para expor as suas ideias, porque você tem voz, você tem conhecimento. Todas as pessoas têm algum tipo de falha, algum tipo de coisas que elas consideram imperfeitas. E está tudo bem quanto a isso, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós vamos continuar falhando e está tudo bem. O que nós não podemos aceitar é que alguma área da nossa vida não avance e que a gente fica ali parado. Isso é inadmissível. E como é que você pode identificar tudo isso? Quando você tem medo de ser julgado, quando você tem o sentimento do medo de julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer, medo se você é uma pessoa boa o suficiente ou não, medo que talvez você tenha de apresentar as suas ideias, porque você acha que outra pessoa é melhor do que você falando em público. Talvez você seja uma pessoa que se expressa muito bem, que tem estudado muito, que tem compartilhado muito conhecimento, mas de forma escrita, seja em um site, seja nas redes sociais, seja em grupos, sei lá, mas que você gosta de ficar sempre no anonimato, não gosta de mostrar a sua voz, o seu rosto, porque as pessoas, elas podem não gostar de você. E daí se elas não gostarem de você? O que importa? O que isso vai mudar na sua vida? Se as pessoas vão gostar de você ou não? Quem tem que gostar de você é você mesmo. Em primeiro lugar, quem tem que gostar de você é você. Se você não tiver a capacidade de gostar de você, como é que você pode querer que outra pessoa goste de você? É preciso primeiro que você goste de si, que você aprecie os seus valores, a sua beleza, o seu conhecimento, a sua trajetória. Respeite a sua trajetória, agradeça por cada momento que você passou nessa vida. Porque tudo que você passou de quando você nasceu até hoje contribuiu para você ser essa pessoa que você é, para você se tornar essa mulher incrível, esse homem incrível. E o passado, o que já foi. É trazer o que tem de bom e entender o que está te atrapalhando, o que está interferindo na sua vida. E eu quero te dizer também que talvez para você identificar, uma outra forma de você identificar é saber como você se sente quando você tem que apresentar o seu projeto. Quando você planeja, quando você se organiza, quando você precisa passar por uma entrevista de emprego,
quando você precisa apresentar os seus projetos em uma empresa, quando você sabe que você pode ter parceiros profissionais, empresários, amigos que podem te ajudar e você pode ajudar a eles e crescerem juntos, se unir, mas você não tem coragem porque você vê o outro como muito grande e você como uma pessoa pequenininha lá embaixo. Aquela pessoa que é grande hoje, que é forte, ela já foi pequenininha. Ela já ficou acuada algumas vezes, mas ela não se deixou vencer. É preciso você identificar em você se por acaso isso está acontecendo com você. Você acha que as pessoas que estão ali, elas são melhores e não é melhor coisa nenhuma. Ninguém é melhor do que você. As pessoas podem ter conhecimento a mais do que você. As pessoas podem ter tido mais ousadia para enfrentar os medos que elas têm. Qual é o seu medo? É medo de falar em público, de julgamento das outras pessoas? Porque até agora, se você perceber, aquilo que tem travado a sua vida tem a ver com o outro. É com pessoas, é com gente, é com ser humano, não é com coisas. É sempre com o outro. Mas o outro está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela. Não está vivendo a sua vida, não está preocupada com você. Vamos ser sinceros. Algumas pessoas pensam que os amigos, que os governantes, que os empresários, que os parceiros, né, marido, cônjuge, namorado, sei lá, filho, esposa, pai, mãe, vão paralisar a vida delas para fazer aquilo que vai deixar você feliz. Para com isso, saia do conto de fadas. Vamos para a realidade. Cada pessoa está lutando as suas guerras e você precisa se posicionar e lutar a sua guerra. Você não está aqui por acaso, você tem projetos, você tem missão, você tem propósito divino na sua vida, por você e por outras pessoas. E eu tenho certeza que essas outras pessoas começam pela sua família, pelos seus amigos, por alguém querido próximo a você. E talvez você já parou várias vezes no meio do caminho, já tentou várias coisas e hoje se encontra desanimado porque tantas coisas deram errado. Será que dessa vez vai dar certo? E daí que das outras vezes não deu errado? Você vai ficar focado no erro do passado? Não, você vai focar no seu futuro, você vai focar onde você quer chegar. O que deu errado é um aprendizado que você tem de coisas que você fez que não deram certo e que vão contribuir para que hoje a sua vida dê certo. Vocês entenderam? Estão conseguindo entender?